Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Saúde e Bem-Estar. No programa Lagoa da Terra Reviva Plenamente de hoje, vamos falar sobre yoga para crianças. Como inserir essa prática na rotina delas? Como deixar essa turminha mais tranquila? Para entender como essa prática milenar pode ajudar no desenvolvimento infantil, vamos conversar com a especialista no assunto, Esther Massola, coordenadora da equipe de Medicina Integrativa do Hospital Albert Einstein de São Paulo. E também autora do livro, Vamos Praticar Yoga. Oi, Esther, seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde, Letícia, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui, muito obrigada por este convite. Esther, a gente está num mundo muito conectado, né? As crianças já nascem recebendo vários estímulos, tablet, né? Os joguinhos, inclusive também com muitas aulas online. E isso dificulta um pouco a concentração, principalmente na escola. Como é que a yoga pode ajudar? Letícia, a yoga tem várias partes, né? E a gente pode adaptá-las para as crianças, né? Tem que fazer pequenas adaptações, mas elas podem se beneficiar muito, tanto das posturas, que são os alongamentos, que diminuem aí a tensão muscular, todo o trabalho de respiração, as práticas meditativas que trazem concentração. Eu acho que o importante é os pais, os professores, que a gente coloque na rotina das crianças momentos para essas pausas, né? Para poder ter momentos de calma, de olhar para o próprio corpo, de brincar com o corpo, de conhecer a respiração e de conhecer esse mundo interno que a yoga convida a gente a conhecer. Eu gosto muito desse trabalho e eu acho que a gente poder colocar essas sementinhas, né, nessa fase da vida em que a criança está em pleno desenvolvimento e está apreendendo tudo, todos os estímulos, a gente poder convidá-las para momentos de calma, de relaxamento, de bem-estar, vai poder dar um equilíbrio nesse nosso mundo que está tão agitado, tão conectado. Agora, quando a gente fala de yoga para crianças, tem uma idade mínima para praticar? Olha, Letícia, isso vem mudando muito, né? Eu já trabalho com yoga para crianças há uns 20 anos. No começo, todo mundo até estranhava e a gente começava a ensinar as crianças a partir de 7 anos, que é quando elas têm um pouco mais de capacidade de parar, de se concentrar. Mas hoje, acho que até por essa demanda de concentração, de poder acalmar um pouco as crianças, a gente vê escolas que já oferecem yoga para crianças bem pequenas. O que eu costumo dizer é que a gente precisa respeitar a criança, né, na sua fase de desenvolvimento, assim como respeitar a yoga, né, com a sua prática milenar, sem que a gente desfaça os princípios da yoga. Então, para crianças muito pequenas, são tempos bem pequenos, em que o trabalho é mais lúdico, mais dinâmico. E a partir aí dos 6, 7 anos, a gente já consegue convidar as crianças para práticas um pouco maiores, maiores tempos de concentração, mas claro, sempre trazendo também a parte lúdica, as histórias, tantas coisas que podem complementar esse trabalho. Ô, Esther, eu já vi inclusive bebês no colo dos pais, assim, fazendo alguns movimentos. Como é isso? Existe esse trabalho de, né, bebês e mães que dá um vínculo muito gostoso, mas a gente precisa entender que não é um trabalho profundo nem para a mãe, que teria a capacidade de fazer uma aula de yoga para adultos, né? Você já tem apresentado aqui no programa. A mãe não vai poder fazer esse trabalho tão interior, de tanta concentração que a yoga propõe, né? Esse trabalho corpo e mente. Esse trabalho com os bebês é muito interessante, porque eles adoram que movimente o corpo, né? E a gente observa que a criança pequena, o bebê,
naturalmente já faz várias das posturas de yoga, né? Quando está o bebê aprendendo a engatinhar, descobrindo o corpo, ele já fica na postura do gato, ele se espreguiça, ele vai para o cachorro, ele faz a postura da cobra. É muito interessante como naturalmente o nosso corpo já pede esses movimentos. Então esse trabalho ele é bastante lúdico, de mamãe e bebês, e eu acho que o fundamental aí é mesmo esse vínculo, esse corpo a corpo, né? Acho que aqui no Brasil a gente tem essa vantagem de ter muita facilidade com o toque, né, com o corpo a corpo, que é tão importante também no desenvolvimento infantil, né? A pele é o nosso maior órgão, que está o tempo inteiro conectado ao sistema nervoso, né, trazendo mensagens de ida e volta, e através do toque, da pele, desse contato do corpo, a criança aprende e desenvolve muito toda a capacidade corporal. Esther, você também forma professores de yoga para crianças. Como é que é a técnica? Assim, uma criança, vamos colocar uma criança numa sala de aula, né? Deve ser bem diferente do adulto, né? Até as posições que imitam posturas, né, de animais. Você já falou que é meio lúdico, mas como é que funciona? A gente tem um curso de formação justamente para que os professores entendam isso que eu já falei, né? Que a gente, nesse trabalho, respeite a criança como criança e respeite a prática de yoga, né? Não dá só para a gente ficar brincando de yoga, fazendo só um trabalho recreativo. Isso é muito pouco dentro de tudo que a yoga pode oferecer. Então, a gente vai conversando com os professores e ensinando como a gente inserir todas as técnicas, os yamas e niyamas, que é a parte ética da yoga, que infelizmente no Ocidente se conhece pouco e que faz uma base para o trabalho com as crianças muito importante, né? Eu acho que a nossa sociedade está muito carente de refletir, principalmente de praticar valores éticos. E se a gente já colocar essa sementinha também nas crianças, então tem todo um trabalho da gente incluir esses yamas e niyamas, né, que são valores éticos como a verdade, o respeito, a não violência, o contentamento, tão importante nos dias de hoje, né, que a gente quer tanta coisa, o mercado de consumo está sempre pedindo para a gente sempre querer mais, desejar mais, consumir mais. E olha que a yoga há 4.000 anos já falava desses valores, né? Do desapego, do não acumular, da gente agradecer o que a gente tem. Então, o trabalho de yoga que eu desenvolvi, baseado nos princípios tradicionais da yoga, começa pelos yamas e niyamas, então, pelos valores éticos, é isso que vai embasar todo o trabalho. E aí a gente traz o trabalho das posturas, que as crianças têm muita facilidade, né? Mais facilidade do que nós, adultos. E aí usar os nomes dos bichos, coisas que vêm da natureza, é muito fácil para elas e ela sempre, a criança aprende pela brincadeira, né? Então a gente fala do gato, do cachorro, da árvore, e ela está sempre brincando e vai construindo e aprendendo também os princípios das posturas, né? Que é permanecer um pouco, a gente sempre para, não fica agitado de uma postura para outra, justamente a yoga vem convidar para parar um pouco, então em cada postura a gente permanece, a gente observa o próprio corpo, observa a mente, o trabalho respiratório, a gente tem técnicas também mais lúdicas para trazer para a criança. Por exemplo, tem aquela respiração o Brahmari, a gente fala a respiração da abelha, inspira profundo e solta o barulhinho da abelha. E a criança se concentra nesse som, ela amplia a expiração, que é o que mais nos acalma. Então é um pouco assim, Letícia, que a gente vai adaptando esse trabalho, mas, de novo,
sem perder os princípios dessa prática milenar, né, que sobrevive aí há 4, 5 mil anos, porque as bases são muito bem definidas. Então, não é a gente inventar uma yoga diferente, não, é conseguir levar para as crianças essas experiências que a yoga vem trazendo para o ser humano há tanto tempo, essas experiências de se acalmar, de se conhecer melhor, de observar tanto o corpo quanto a mente, que também a nossa cultura não é acostumada, né? Geralmente a gente só observa se está muito ansioso, se está deprimido, se está com algum problema mental, né? Que agora a gente tem falado tanto nessa época de pandemia. Mas se a gente crescer com a mente saudável, aprendendo a observá-la, provavelmente a gente vai poder até prevenir muitas das doenças, né? Do corpo e da mente. Você falou também de doenças, é interessante entrar porque você faz um trabalho belíssimo, né, no hospital, com crianças no setor de oncologia. Como é que elas respondem a esse tratamento? Porque quando a gente fala de terapia integrativa, a gente tem que lembrar, né, que é essa terapia da yoga associada à medicina convencional. Como é que elas respondem a esse tratamento, Esther? Elas respondem muito bem, né? Porque ninguém espera dentro de uma internação hospitalar fazer aulas, fazer práticas de yoga, práticas de relaxamento, brincar com o próprio corpo dessa maneira. Então, é muito bem-vinda, tanto para as crianças quanto para os pais, e a gente convida os pais também para participar das práticas. A medicina integrativa justamente vai fazer isso, integrar as práticas integrativas, respeitando e integrando o tratamento convencional. Então, lá no AIS a gente já tem esse trabalho há mais de 10 anos, atende os pacientes dentro do leito, e eu, inclusive, fui convidada para integrar a equipe por essa minha especialidade com as crianças. Então, a gente poder levar para a internação esses momentos de calma, de bem-estar, de relaxamento, já que a gente sabe, principalmente um tratamento oncológico, né, traz muito estresse, muita preocupação, e a gente costuma dizer, né, através dessas terapias integrativas, é a gente fazer a criança ser mais criança e menos paciente dentro do hospital. E elas recebem muito bem, né? Você tem um momento de brincar, um momento de olhar para o corpo de outra forma, né? E não com procedimentos ou com dor. E muitas vezes também as nossas práticas ajudam no manejo de sintomas, né? O tratamento oncológico traz vários desconfortos em várias fases do tratamento, e essas práticas também vêm ajudando muito a diminuir náusea, a diminuir o estresse, a dor, ajuda a dormir melhor. Então, é uma combinação bastante feliz, que ainda bem esse trabalho de medicina integrativa vem crescendo muito, e as crianças e os pais podem se beneficiar mesmo estando internadas, dessas práticas que a gente que pratica, né, Letícia, sabe o quanto faz bem. Essa resposta ao tratamento é até mais rápida. Eu não digo, às vezes pode acelerar o tratamento, mas que ele tenha menos inconvenientes, que a criança, e também a gente trabalha com os adultos também, possam atravessar essa jornada oncológica que não é fácil, de um modo um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, né? Que tem aí um espaço para sentir esse bem-estar que a gente sempre tem, mesmo diante da dor, do sofrimento, a gente pode voltar para esse olhar interior e buscar esse lugar de paz que todos nós temos lá dentro, mas que muitas vezes a gente não aprende como acessar ou não é convidado a isso. Então, acho que esse trabalho de yoga para crianças, ele é muito importante nisso, até para que os pais convidem as crianças para esse trabalho interior, para esse olhar
desse lugarzinho aqui dentro que todos nós temos, que a gente pode voltar para ele, buscar calma, tranquilidade. A gente precisa, às vezes, dessa ajuda para saber como fazer isso. E depois cada um pode ter autonomia para praticar e para fazer esse caminho sozinhos, né? Essa é a verdadeira prática da yoga, né? Dessas técnicas. Uhum. Esther, agora sobre concentração, né? A gente até começou esse bate-papo falando da concentração, como é importante, né? A criança, ela trabalhar isso para poder melhorar até no desempenho escolar. Você já fez trabalhos, assim, excelentes também em colégios muito conhecidos de São Paulo. Qual que era a resposta que você tinha? Olha, é interessante porque a gente acaba trazendo uma nova forma de se concentrar que a yoga propõe. Então, a gente pode usar, focar em, por exemplo, a gente trabalha bastante com aquela ideia da mandala, com um ponto no centro. É muito fácil para a criança ficar prestando atenção. Às vezes, a gente pode usar também vela. E o próprio trabalho respiratório é muito importante na concentração. Hoje, como a gente sabe que a nossa sociedade está tão agitada, tão estressada, com a ansiedade, o Brasil aí, infelizmente, é um dos países que tem o maior índice de ansiedade atualmente, um marco não muito bom para a nossa sociedade. E o trabalho respiratório, ele é fundamental para a gente poder fazer um melhor manejo dessa ansiedade, dessa agitação. Então, principalmente a yoga propõe respirações profundas e lentas, e não essa respiração alta, né? Quando a gente está nervoso, ansioso, a respiração fica alta e rápida. A yoga vai nos ensinar a trazer a respiração aqui para a parte baixa, né? A respiração diafragmática, a gente respirando profundo, o abdômen vem um pouco mais para frente, solta devagar. Então, a gente mudar esse padrão respiratório. Quando a gente está ansioso, nervoso, preocupado, a respiração fica alta e rápida. Então, a gente, através da interferência na respiração, fazer uma respiração mais baixa, mais profunda e mais lenta, a gente consegue alterar esses estados emocionais. E olha que interessante, Letícia, isso esses yogis já perceberam lá atrás, há 4.000 anos atrás, que não só todas as emoções interferem no nosso padrão respiratório, como é um caminho de mão dupla. Se a gente interferir na respiração, a gente pode alterar esses estados emocionais. Então, para que a criança se concentre, ela precisa acessar esse estado um pouco mais calmo, menos agitado, menos ansioso, para que ela prepare o próprio corpo, porque você vê que a fisiologia muda, né? A gente, através desse exercício respiratório, né, respirações mais profundas e mais lentas, todo o sistema calma, diminui a frequência cardíaca, diminui a excitação do metabolismo, e isso tudo fisiologicamente prepara o corpo para se concentrar. Então, a gente trabalha muito com exercícios respiratórios para poder preparar o corpo para os exercícios meditativos, né? Os exercícios de atenção e concentração, que também a yoga propõe. E sim, a criança, através dessas práticas, pode transferir essa concentração que vai atingir nesses exercícios para quando está fazendo uma leitura, fazendo uma prova, prestando atenção na aula. Então, a gente fazia esse quando eu estava na escola, né, fiquei aí mais de 15 anos com esse trabalho de yoga dentro de escolas. A gente levava as crianças para a sala em que fazia yoga, mas muitas vezes a gente fazia o trabalho em sala de aula. Então, antes de uma prova, como é que eu me preparo para me concentrar? A gente sabe que muitas crianças, muitos adolescentes ficam ansiosos com prova, né, pré-vestibulanos, que dá aquele branco, isso é um estado emocional, né? Então, a gente
aprender a como manejar esses estados emocionais, se acalmar. A gente fala fazer exercícios de centramento para você estar pronto para prestar atenção na aula, para fazer uma prova, sem que essas emoções te atrapalhem. Então, é um pouco por aí que o trabalho a gente vai encaminhando dentro da escola, e inclusive a gente pode, na escola eu fazia isso também, capacitar os professores em sala de aula para fazer pequenos exercícios. Se a gente fizer todo dia pequenas pausas com as crianças, isso também fica um recado para os pais, que em casa a gente tenha pequenas pausas de 3 minutos, de 5 minutos, para deitar e fazer um relaxamento, ou mesmo sentada, fazer essas respirações profundas e lentas, se concentrar, né? Trazer aí as práticas meditativas. Isso vai ter uma importância muito grande, a criança já crescer familiarizada com essas ferramentas, né, que a yoga propõe, que pode fazer parte do nosso dia a dia e ajudar não só na escola, como na nossa vida diária, né? Em casa a gente também, quem tem criança sabe, a gente passa momentos que, né, todo mundo fica nervoso, como é que a gente lida com isso tudo e pode enfrentar melhor aí e trazer alegria e calma para o nosso dia a dia. Muito legal, Esther. E tem seu livro, né, que é bem prático também, tem figuras, mostra também como é que os pais podem usar isso aí na prática. Ah, tá bom, Letícia. Olha, esse aqui é meu livro. Vocês estão vendo? Sim. Vamos praticar yoga, yoga para crianças, pais e professores. Ele foi lançado aqui pela editora Svarupa, né, que vocês podem acessar no site se quiser. Então, eu fiz questão mesmo de fazer o livro com muitas fotos, Letícia, porque a criança, olhando as fotos, ela já se interessa para fazer os exercícios. Tem muitas indicações para os pais, né, de como fazer relaxamentos, como fazer respirações. Eu sempre costumo dizer para os pais esse momento de dormir, como é tão importante, principalmente quem tem crianças pequenas, né, que a criança antes de dormir faça essa, a gente chama aqui, eu chamo de respiração da bexiga, que a criança possa se conectar com o seu interior, pode fazer antes de dormir, pode fazer exercícios de concentração, usar essas almofadinhas para os olhos que muitos adultos usam. Então tem algumas dicas que vai ajudar a trazer esses momentos de calma, de bem-estar, de alegria para o dia a dia. Então eu escrevi esse livro procurando aí ajudar os pais e os professores como adaptar essas técnicas de yoga para essa fase tão linda, né, da vida, que é a fase das crianças, dos adolescentes, que a gente tem que ter esse cuidado, né, tão especial, tão carinhoso, para a gente poder ter aí adultos mais saudáveis, mais éticos, para essa nossa sociedade que está precisando tanto. Muito obrigada, Esther, pela sua participação. A gente viu aí criança a partir de 5, 6 anos, então já pode começar a se aventurar. Isso, e os pequenininhos, já com os pais em casa, né, ter pequenos momentos para brincar com o corpo, para respirar, não se esqueçam a importância da respiração e das práticas meditativas, né, é para todo mundo. Eu que agradeço, viu, o convite, Letícia, muito obrigada aí a todos. Obrigada, Esther. E você pode sempre acessar esses conteúdos no portal megaminas.com, no Instagram Lagoa da Terra e no podcast da Rádio Cultura FM. Se cuidem e até a próxima!